Fala pessoal, aqui junto comigo no canal Fala Mansinho. De antemão já peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixa seu joinha, compartilha e comenta a sua opinião sobre o que nós vamos falar hoje. Bom, gente, eu quero logo adiantar, é uma questão muito pesada de se falar sobre o caso Vitória de Cajamar. Se já é pesado para a gente falar sobre esse assunto, imagine para a família que está vivendo este terror nesses últimos dias. Nós temos aí as informações sobre o Michael, né? O pessoal aí me pediu muito para que eu fizesse um novo vídeo. Eu estava até sem querer fazer, fiquei um pouco resguardada, porque de certa forma isso mexe com a gente, mas como profissional tenho que exercer minha função e tenho que ser resistente a essas questões que são abordadas, né, que infelizmente deixam a gente triste. A gente é ser humano, né? Então ficamos tristes por essas situações. Bom, as atualizações que eu tenho no momento, que eu vou também fazer a reação de um vídeo, né, do investigador mais para frente, que dá detalhes de como estava o corpo, né, da Vitória quando a perícia encontrou. Mas de antemão eu já digo a vocês, muitas pessoas perguntaram sobre o envolvimento de Michael. Sim, há suspeitas, sim, sobre o envolvimento de Michael, né? Porque há aproximadamente um ano, Michael já cercava, né, a vítima, a Vitória, já seguia os passos dela, monitorava ela de longe, como a gente já sabe. É uma história muito longa, gente. A gente está procurando saber, ter mais informações profundas sobre esse caso. Se já foi resolvido, se já teve um desfecho. Eu vou te dizer, gente, muitas águas ainda vão rolar sobre esse desfecho do caso de Vitória. E eu já quero adiantar para vocês que, apesar do jornalismo ter dado uma acalmada, né? A poeira baixou um pouco, né? Em relação às investigações, à polícia, em relação da polícia estar um pouco mais resguardada, eu quero dizer que isso é um esquema da polícia, tá? Porque, gente, por trás de uma investigação, tem que ter cautela, e principalmente quando se trata de um crime desses, né? Então, já quero adiantar para vocês que a polícia está sim investigando. Só que eles estão aqui, naquele patamar de que, né, vamos minuciosamente investigar. A pergunta que não quer calar. Foi só o Michael ou existiam mais outras pessoas? Todo mundo está se perguntando por isso. A esposa, né, do Michael, ela foi ouvida, mas há vertentes de que ela não sabia de nada e etc e tal, mas acabou soltando algumas coisas sim, tá? Ela colaborou com a polícia, ela estava colaborando com a polícia sobre o que ela sabia, mas por medo de retaliação, segundo informações, segundo outras fontes que eu já pesquisei aí, ela fugiu da cidade. Ela saiu da cidade com medo de retaliações. Ninguém sabe se ela tem envolvimento com o caso, mas sabe-se que ela colaborou com a justiça, com a polícia, para dar seu depoimento do que ela sabia. Os exames estão aí para serem feitos e investigados. E os exames estão sendo feitos ainda. Como eu falei para vocês, a investigação está trabalhando minuciosamente para dar essas respostas, tanto para a família, quanto para nós que nos sensibilizamos com esse caso de Vitória.
Os meus sentimentos a todos os familiares, porque é um caso que está repercutindo muito. Isso vai ficar na memória de muita gente. Isso vai ficar na memória principalmente da família. Eu não tenho culpa, gente. Eu estou aqui como jornalista, a pessoa que passa uma informação para vocês. E assim como tantos outros colegas também não têm culpa, que até porque nossa profissão é passar informações para vocês, tá? A questão do carro do pai de Vitória ter quebrado é algo minucioso também de se falar, tá? É preocupante, porque assim, ele é mecânico, né? E segundo outras informações que eu vi aqui no YouTube, né, segundo outras fontes que eu não vou citar, segundo essa pessoa, ela falou o seguinte, né, da forma que deixaram o carro, estava com defeito e foi deixado numa oficina. Alguém pode ter se aproveitado do carro na oficina e ter feito algo. Chegou até as mãos do pai de Vitória, o carro consertado, porém, o carro, quando o pai da Vitória foi tentar ali manusear o carro quebrou bem na hora, né? Então, é uma das questões que o pai da Vitória também se sente culpado por não ter pegado a filha. Só que ele não. Eu digo assim, olha, se ele estiver me assistindo, não é culpa do Senhor, tá? Tem coisas que acontecem e são inevitáveis, infelizmente. O pai, ele se preocupa aí, se sente culpado por não ter ido pegar a filha, mas infelizmente são coisas que acontecem e a gente não pode prever. Agora, outra dúvida: quem está pagando os advogados do Michael? A polícia está trabalhando, e eles estão trabalhando sim, né? Só que com mais cautela e de forma inteligente, né? A polícia científica, é como eu falei para vocês, cautela e de forma inteligente. Por quê? Porque qualquer pista que eles têm, eles não podem perder. Se tem mais envolvidos, na minha humilde opinião, eu acho que tem sim. Eu acho que o Michael não fez isso só, tá? E se fez, eu vou dizer uma coisa, fez uma coisa bem feita, tá? Porque até no local que ele deixou o corpo, a polícia, por conta da decomposição do corpo, não tem muitas provas de DNA, por exemplo. Então, assim, é uma pessoa que basicamente entende do que ele estava fazendo. Se é psicopata, eu não sei. Porque hoje todo mundo leva para o lado do psicológico, né? Tanto é que foram pedidos exames do Michael para saber se ele tinha algum problema mental, né? Ai, minha gente, pelo amor de Deus. Se todo mundo que cometeu um crime tem problema mental e sair ileso, que justiça é essa? Que país é esse, né? Já dizia Renato Russo. Porém, esse pedido do exame foi recusado, tá bom? Os advogados, são 3 advogados. Eles trabalham da seguinte forma. Quando um não pode, quando os dois não podem e um pode, vai aquele que pode. Quando 2 podem e um não pode, vai os 2 que podem. Vocês estão me entendendo como é? E como o Michael trabalhava em uma certa empresa, foi despedido, ele vai receber os seus tempos, vai receber, sei lá o que mais que ele possa receber aí de dinheiro, né? Tudo se ajeita. É basicamente isso. Agora, se eu fosse uma advogada, eu não defenderia criminoso. Eu não defenderia. Eu estudei muito esses dias esse caso. Eu assisti muitas matérias, então agora eu não me recordo direito, mas teve uma matéria em que foi filmado o depoimento do Michael para a polícia. Tá? E depois o Michael fala que a polícia que fez ele fazer aquilo tudo, falar aquilo tudo, porque se ele não falasse, eles iam fazer alguma coisa com ele. Enfim, é muita confusão aí no meio disso tudo, tá?
Ele segue dizendo que não fez nada. Agora, outra versão dele é dizer que não fez nada. Tá? Porém, a polícia tem certeza que ele teve participação. Então, tanto é que ele foi indiciado. A esposa dele pode ter trazido pistas importantes. Prestem bem atenção. Isso está sob segredo de justiça. Como eu disse, tem muita gente aí, muito jornalista sensacionalista, que quer inventar coisas, querem trazer coisas para trazer para a mídia, para tentar, sabe, incorporar a situação, porque já não tem mais o que falar, porque a polícia está trabalhando minuciosamente e discretamente. Vocês acham que a polícia vai trabalhar num caso desse e vai estar dando entrevistas de pistas que eles já sabem, não, né? Segue em segredo. Porque se eles têm suspeita de outras pessoas e eles disserem quem são essas outras pessoas, possivelmente essas pessoas podem fugir. Tô certo ou tô errado? Então, vamos lá. Pelo pouco tempo que eu estudei sobre perícia e investigação criminal, eu não cheguei a concluir, mas eu estudei. Eu entendo dessa forma, tá? A perícia foi feita novamente na casa do Michael há alguns dias atrás. Vocês fiquem cientes disso. Foi feito novamente uma perícia na casa do Michael há alguns dias atrás. Então, cada pedacinho de cada coisa eles vão juntando. A polícia científica, que é a perícia, né, que antigamente era o ML, hoje é a polícia científica, eles vão estudando cada ponto até chegar no ligamento daquela coisa. Então, eles preferem estudar em silêncio. Nada de mídia sensacionalista. Nada de tá dando entrevista a todo momento falando o que acha e que não acha. A questão aqui não é achismo. A questão são os fatos verídicos. Para não mentir, a polícia prefere dar aquela abaixada na questão, né? E aí segue o jornalismo tentando descobrir, tentando dar suas pautas e dando suposições. Agora, uma coisa que vocês me perguntaram muito sobre a dona Edna, né? Vocês disseram nos comentários do vídeo anterior que a dona Edna teria participação. Não. Foi descartada a participação de dona Edna, tá? Comprovada que dona Edna não teve nada a ver com o caso. Agora eu lhe pergunto, por que que também não estão investigando sobre dona Edna? Vocês acham que não estão? Estão sim. Só que a mídia está focando só em Vitória. Mas há várias vertentes de investigação. Gente, é como eu disse. A polícia científica, eles trabalham no off, muitas das vezes, como estratégia. É estratégia, tá bom? Ou vocês acham que a polícia vai sair por aí esbanjando tudo que sabe? Principalmente quando se trata de investigação criminal. Não, tá bom? A Vitória foi atraída, possivelmente foi atraída. Só que há pessoas que dizem que ela não desconfiou, mas eu digo para vocês que possivelmente ela desconfiou sim, tá? De que Michael estava, né, observando ela, até porque já teve áudios vazados aí da Vitória. Estava tudo planejado, né? Ela estava planejando ir dormir na casa da irmã, tá? Como ela estava no emprego novo, né? Ela tinha saído do trabalho tarde da noite, o pai estava com o carro quebrado, não tinha como pegar a filha. E teve pessoas, um depoimento de uma pessoa, segundo essa fonte que eu acabei pegando essa informação, de que é uma testemunha, de que viu Vitória em um suposto dia mexendo no celular, conversando no celular, dentro do ônibus.
tá? Olha lá. Então, estava tudo planejado para ela dormir na casa da irmã. Só que ela preferiu ir em direção à sua casa, já que era perto, não era tão longe. Só que o Michael morava perto da casa dela. Vejam bem, há mais de um ano que o Michael monitorava a Vitória. E ele decidiu morar perto de Vitória justamente para saber os horários que ela entrava e saía. Possivelmente teve informantes, olheiro. Quem sabe quem é esse olheiro? Não sei. A polícia deve saber. A perícia está aí, a investigação está aí para dizer para vocês. Em breve eu acho que possivelmente vai sair, não é possível. Porque já demorou tanto tempo desse caso, chega a ser até cansativo para os jornalistas. Imagine para a família, como eu já disse anteriormente, né? Tinha olheiro, sim, com certeza, né? Foi tudo uma estratégia, né? E aí, eles pegaram, deram o bote, né? O Michael deu o bote. Ele deu o bote justamente nesse dia que ela estava indo para casa sozinha. Então, veja bem, a gente vendo por uma vertente investigativa, a gente vai juntando os pontos dos is. Carro quebrado, foi para a oficina. Da oficina voltou para casa. O pai da Vitória era mecânico, entendia alguma coisa de mecânica, mas ele mandou o carro para a oficina. Ele é motorista de aplicativo, embora já seja um senhor, né? Mas ele trabalhava como motorista de aplicativo. Levou esse carro até a oficina. Supostamente consertaram algo no carro. Voltou para casa com esse carro, mas a coisa foi tão minuciosa. Reparem bem o plano. Que o carro do pai dela, na hora que ele foi, né, tentar dirigir, o carro quebrou de novo. Como que pode uma coisa dessa? Então, supostamente, aqui agora é a fala da mocinha. Supostamente pode ter tido aí uma trama por trás dessa coisa, dessa oficina aí. Quem está por trás dessa oficina? Também não sei. A polícia investigativa está aí para isso, né? No caso de Michael, quantos advogados o Michael tem? Já falei para vocês, são 3 advogados, tá? De Michael. E como eu disse, um pode substituir o outro. E ele pode pagar parcelado, ele pode vender um boi, um cavalo, pode vender o carro dele, inclusive, que está apreendido. Outro bem, um imóvel, alguma coisa, mas de alguma forma ele paga. Não sei quanto é também, mas de alguma forma ele vai pagar. Já o advogado da Vitória, ele está trabalhando de forma voluntária. Olha, gente, nós que trabalhamos na área do jornalismo, e como eu disse para vocês, eu estudei perícia, investigação, eu só não cheguei a concluir, mas eu estudei. Tá? A gente entende dessa forma. Tem várias coisas, né? Inquéritos e tantas outras coisas, papeladas, inúmeras papeladas para o advogado imprimir, tem o gasto de gasolina para ele se transportar de um lugar para outro, não é fácil, ele está trabalhando de forma voluntária, né? Em prol dessa causa de Vitória, para que haja justiça nesse caso da Vitória. Bom, já que a gente já chegou até aqui, agora nós vamos assistir a um vídeo, eu vou reagir a esse vídeo. Eu também vou dar minha opinião em cima desse vídeo. Recorte Podcast é o canal, tá? Eu vou dar os créditos para que não haja banimento no meu vídeo, tá? Então lá, vamos lá. Um investigador se chama Marconde Marques, tá? A Giovana Alba está entrevistando ele. Eu vou deixar aqui também na telinha para vocês assistirem. Da Vitória. Vamos lá. Isso. Aí começa, quando encontra o corpo da Vitória,
sai ali o pedido do IML para os exames, que são complementares à investigação, o exame de necropsia se mostrou ali um exame totalmente primoroso para a investigação. Por quê? Porque no exame de necropsia se confirma a data em que efetivamente ela perde a vida, que ficou ali entre 5 e 7 dias da data da necropsia, do exame, que bate exatamente com o dia 27 de fevereiro, madrugada. Ali se confirma que ela não tem ali o PVC, mas o que aconteceu ali, as pessoas, ao verem o corpo dela, acreditaram que um processo biológico chamado de luva cadavérica teria sido um PVC, que não é. Na verdade, é a descamação da primeira superfície da pele, que vai gerar ali, vai ficar como uma luva. E eles acreditaram que aquilo ali era um plástico, um PVC. Não, então não, foi um... Pronto, então vamos lá. Já desmistificando que não era uma luva, tá? Não, então não, foi um processo normal da decomposição humana que aconteceu e deu a esse entendimento de pessoas leigas. Também em relação ao porquê que as pessoas acreditaram que ela tivesse degola. Porque o ferimento ali, mais o processo de putrefação, deram a entender as pessoas que ali estaria o corpo separando da cabeça. Mas era a decomposição ocorrendo. Exatamente. Então, todos esses pontos geraram ali para as pessoas que não estavam preparadas, né, não exerciam a medicina legal, viram uma cena que acreditaram ser outro tipo de crime. Mas quando o processo de necropsia ali é finalizado, o médico relata que ela teve 3 perfurações, 2 letais, duas no corpo e uma no rosto, que ela tem falta de dentes falhos, possivelmente por quebra através de um soco ou um material contundente. Ela se encontra seminua. Seminua por quê? Porque as suas únicas peças é um sutiã, que está preso ao ombro, e uma camiseta que está cobrindo o seu rosto. Então, só por isso que ela é considerada seminua. Mas o corpo está totalmente exposto. Então, o corpo está totalmente desnudado. Estava sem calça, sem a peça íntima de baixo, e não foi encontrado esse material, esses itens? Não. Certo. Outro ponto que me chamou a atenção. Sim. Onde estão essas roupas, né? Então, não só isso. Onde se encontram essas roupas e o porquê de terem coberto o rosto dela. Você já vê. Qual foi o motivo de cobrir o rosto dela? Mesmo no pós-morte. É um ponto que chama muita atenção. Sim, então, é um ponto que me chamou muita atenção. Com certeza. E ali, dentro disso, ela tem vários hematomas e são exames agora complementares que devem ser colocados no cenário de investigação, que vão falar desses hematomas, desses sofrimentos que ela teve, que são traduzidos pelos ferimentos no corpo. Ela tem um hematoma na panturrilha, que pode ser alguém que segurou ela pelas pernas. Ela tem outros hematomas no corpo, principalmente no pescoço. Ela tem um dente quebrado, que possivelmente por ação contundente, poderia ser um soco, alguma coisa do tipo. Ela tem os cabelos raspados, com toda certeza. Embora... O cabelo 100% raspado ou foi só uma parte? Porque eu vi falando de cabelo raspado, depois eu vi de cabelo sendo tirado pelo próprio processo de decomposição natural, e essas informações ficaram na mídia circulando, e eu não vi a confirmação do que de fato aconteceu. Ela estava sem cabelos? Não estava? Sem cabelos. Completamente? Completamente raspado. Primeiro se falou do processo. Foi raspado de cabelo raspado. Depois se falou que o cabelo não teria sido raspado, teria um processo natural da decomposição humana, que teria o cabelo se desprendido do couro cabeludo. Primeiro ponto, que o desprendimento do cabelo no couro cabeludo, ele é faseado, ele não cai uniforme, ele não sai todo de uma vez. Ele é faseado, ele sai tufos, pedaços assim, e a gente tem que lembrar que no momento em que ela é encontrada, a sua cabeça estava repousada no chão. Sua cabeça está repousada. Então, o cabelo daquela parte ali que está entre a cabeça e o chão deveria ter sido preservado. Fato que não foi. Então, ela chega ao ML com a cabeça totalmente raspada. E o que dá para confirmar isso é que o médico legista fala couro cabeludo com ausência de cabelos.
Então o couro cabeludo está ali, mas os cabelos não. Só que ele não consegue falar se o cabelo foi raspado, foi cortado, ele só fala, ele é bem técnico ao falar, ausência de cabelos. Bom, só ausência de cabelos, mas agora foi confirmado que teria sido raspado de fato, não picotado, não por tesoura, teria sido raspado mesmo, exatamente. 100%. Eu pedi ajuda ao doutor Júlio Cury para analisar isso, ele falou assim, o cabelo dela foi raspado. Ele analisou o laudo? Analisou e falou, o cabelo dela foi raspado. E ele faz uma brilhante leitura desse processo ali de necropsia, tirando muitas dúvidas, e ele tem total certeza, ela passou por intenso sofrimento, ela passa por intenso sofrimento, ela passa por um processo de humilhação, e nesse ponto, quando eu converso com o Dr. Júlio e com outras pessoas, é que eu fico na dúvida, eu vou dividir com você, sobre o que realmente a Vitória passou. Por quê? Porque nós estamos falando que ela teria, todo mundo acredita, que ela teria sido tirado sua roupa, por conta do processo ali de decomposição, para não deixar provas de DNA. Mas se nós fizermos uma conjectura um pouco mais profunda e bem plausível, concorda que esse crime não sendo praticado somente pelo Michael, ou mesmo só por ele, que o processo de sofrimento que a Vitória passou pode ter sido totalmente em vida? Sim. Por exemplo, a humilhação em ficar desnuda, à frente dele, a humilhação em retirar o seu cabelo, a humilhação em ter o seu rosto ali sendo machucado, todo um processo de humilhação, e culmina com a perda de vida. Então, não necessariamente a retirada de roupas dela ou o cabelo tenha sido no pós-mortem. Pode ter sido todo o processo anterior ao que ceifou sua vida. Claro, e era exatamente essa a dúvida que pairava no ar, porque não faz o menor sentido, né, quando a gente confronta ali com a confissão do Michael, que a gente sabe que muito provavelmente tem muitas pontas soltas, inconsistências e até mentiras, não faz sentido alguém tirar o cabelo de alguém que já está sem vida, não tem sentido tirar a roupa de alguém que está sem vida, a não ser que se fosse no caso que você mencionou, de evitar de deixar DNA, mas aí por que deixaria a camiseta e o sutiã? Teria tirado todas as roupas, né? Sobre também, eu ouvi falar, eu vi nos noticiários de que ela estaria amarrada, isso se confirma ou não? Não. Ela não estaria amarrada. Obviamente. Não. Então a Vitória poderia ter DNA dos seus agressores e dos criminosos que tiraram a sua vida embaixo das unhas ou nas mãos? Sim, com certeza, com toda certeza. Isso já foi analisado? Já. Não. Sim. Esse é um ponto muito interessante, eu também tinha muita dúvida com relação a isso, Giovana, porque a gente fala muito exames de DNA debaixo das unhas, exames de DNA embaixo das unhas, e aí quando eu perguntei ao médico legista, doutor Júlio, ele explicou, olha, o DNA morre também. Se ela tivesse sido encontrada com mais proximidade a data de morte dela, você provavelmente teria o DNA para analisar. Mas como ela é encontrada 7 dias depois da sua morte, aquele DNA que ficou exposto na natureza também ficou inutilizado. Então você não consegue recuperar aquele DNA. Por isso o DNA então ficou perdido. Então não conseguiram recuperar o DNA? Isso já é confirmado? Não conseguiram, já, confirmado. Nossa, isso é... Porque assim, né, aparentemente, né, lógico que eu sou uma leiga, ainda mais essa questão, né, dos laudos de DNA e análises, mas não me parece que foram tantos dias assim, a ponto de se perder, né, uma evidência que ficaria inclusive embaixo das unhas. Sim, mas o problema é que ela ter sido ficado em um local exposto à umidade, exposto a condições climáticas, a fauna cadavérica. Se ela tivesse ficado em um local, por exemplo, dentro de um túmulo, talvez se preservasse o DNA. Mas como ela fica em local aberto, recebendo sol, recebendo agentes de vento, chuva, isso faz com que o material se deteriore mais rápido. É um ponto bem curioso em relação a isso na medicina legal.
E não foi constatado abusos, né? E essa também era uma questão que gerava dúvidas, até porque ela foi encontrada sem roupas, mas de acordo com o laudo da autópsia não foram detectados sinais de abusos. É um Correto? ponto que verdade, mas é um ponto que a gente tem que analisar melhor. Tá? É um ponto pacífico que nem toda a pessoa que sofre abuso, ela apresenta hematomas de defesa, tá? Sinais de defesa. Nem toda pessoa que sofre abuso, ela tem ali sinais de que tenha sido abusada. Sinais físicos, né? Como rupturas, cortes ou hematomas. Nem toda pessoa. Nem toda mulher tem esse tipo de confirmação para se falar em exame de necropsia, exame de ML. Esse já é um ponto. Então, outro ponto que se fala a ausência de material biológico do suspeito, que aí fala do PSA, de espermatozoide, mas nós temos que lembrar que ele é um rapaz novo, que provavelmente, se ele tiver um mínimo pensamento, ele teria usado ali uma proteção. Então, o que o exame fala é que não se pode afirmar. É negativo. Mas nunca vai ser 100% que ela não tenha passado por abuso. Eles não conseguem... Oi, desculpa, pode falar. Eles não têm como você afirmar 100%. Não se pode você tem afirmar. ali altos indícios negativos. Você fala assim, ó, ausência de materiais de interesse médico legal. Ponto. Parece que fica um pouco em aberto, né, essa questão. Eu aprendi que na medicina nada é 100%. Ah, é? Aprendi que na medicina nada é 100%. Então, a gente fica com essa dúvida. Eles não conseguiriam detectar se ela teve relações sexuais recentemente? Isso não teria como detectar apenas se tivesse ficado fluidos corporais da pessoa no corpo dela? Conforme, por conta do avançado estado de decomposição, ela vai ter ali fluidos corporais que já foram perdidos e também sinais de defesa também. Vocês entenderam, gente? Por conta do tempo avançado, né, de decomposição do corpo, não tem muita coisa a se fazer diante de provas no corpo da menina, porque já estava em decomposição, tá? Foi comprovado, sim, que o cabelo foi raspado, ela estava sem um dente, isso é sinal de agressão, sim. Pode-se dizer, sim, que ela foi humilhada, sim, pelo Michael antes da morte, tá? A roupa foi tirada antes da morte. Ela estava com a parte de baixo, sem a parte de baixo, só com a parte de cima. Então, assim, não tem como afirmar que houve abuso, né? Aquele abuso que eu não posso falar o nome aqui, porque senão eu vou ser taxada aqui pelo YouTube, né? Por conta da decomposição do corpo. Mas pode ser que tenha havido sim. E sem sinais de violência nas partes de baixo, tá? Porque como ele é um rapaz novo, provavelmente ele usou proteção para não deixar vestígios. Como o corpo já estava em decomposição, não teve muito o que fazer diante disso, não teve o que coletar, não tinha como. Não tinha muito o que fazer, não tinha como mexer e saber se tinha sêmen, saber se tinha outro tipo de coisa dentro do corpo da menina ou fora do corpo da menina. Vocês estão entendendo? Quando um corpo... Olha, ela estava ela estava em um local úmido, né? Que ali passava vento, ali passou, né? Vamos dizer assim, um cadáver em decomposição, gente. O que é que acontece ali no local quando um cadáver está em decomposição? Vem ratos, vem baratas, formiga. Aí vai perdendo,
perde as digitais, né? Só souberam que era ela porque realmente investigaram lá e viram, né? O corpo lá e tinha algum sinal de que era ela. Mas já passava de 7 dias que o corpo estava lá exposto. Só o rosto dela que estava coberto, né? Como o investigador aqui mesmo falou. Agora, por que estava coberto o rosto dela? Para que alguém descobrisse que era ela. Para ser reconhecida, obviamente. E é como ele falou mesmo. Há indícios sim de tortura, de humilhação, entendeu? Que essa menina passou nesse cativeiro. Então, gente, o que mais eu posso dizer? O que mais a gente tem a dizer? O que mais a gente pode pensar? Eu não posso tirar minhas próprias conclusões. Aqui, com o meu jornalismo imparcial, eu deixo agora com vocês. E aí? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse caso, Vitória, que até agora não houve um desfecho geral. Ainda há muitas dúvidas e há muitas águas para rolarem aí. O que é que vocês acham? Se inscreve no meu canal, deixa seu joinha e deixa o seu comentário abaixo. Um abraço, paz e luz para todos.